O livro didático é um instrumento auxiliar da maior importância na mediação do processo pedagógico. Mas é preciso muito cuidado. Ele pode representar uma perigosa pedra no meio do caminho no processo ensino-aprendizagem. O livro didático de língua portuguesa é o tema desse meu livrinho, lançado em 2016 pela editora Valer. A partir de uma pesquisa que fiz, tomando como referência livros didáticos de língua portuguesa, do ensino fundamental e do ensino médio, eu me prendi a 3 aspectos que eu considero fundamentais para a elaboração de um livro didático. A questão do ensino da gramática, a questão do ensino da redação e a questão do ensino da leitura e interpretação de textos. No que tange à gramática, o que eu pude confirmar é uma estranha obsessão dos livros didáticos em priorizarem o ensino da gramática pela gramática. Ou seja, eles ensinam, por exemplo, no caso da sintaxe, o que é um sujeito e o que é um predicado, e cobram dos alunos o que é um sujeito e o que é um predicado, como se a gramática tivesse que ser estudada como um fim em si mesmo. Ora, a gramática, quando ensinada como um fim em si mesmo, ela não tem nenhuma serventia. O ideal seria o trabalho com a gramática como meio para se aprimorar o uso da língua padrão. No que tange à redação, por outro lado, há um fato muito curioso. Os livros didáticos de língua portuguesa, na sua grande maioria, não orientam os alunos do ensino fundamental ou do ensino médio a trabalharem a lógica de construção de um texto. Ou seja, eles partem do pressuposto de que se o aluno conhece gramática, se o aluno conhece teoria gramatical, ele é capaz de escrever um bom texto. É claro que isso não acontece. Não se aprende a escrever um bom texto na base da aventura. Um texto, como eu costumo dizer, ele tem lógica de construção. Ele é um processo intelectual que precisa ser entendido pelo aluno. Por fim, no que tange à leitura e interpretação de textos, outro caso curioso presente na maioria dos livros didáticos de língua portuguesa. Os alunos são convidados a ler um texto e as questões relacionadas a esse texto, elas não representam desafio para os alunos, porque, no geral, as questões solicitam que eles apenas ratifiquem o que aparece na linearidade dos textos. Ou seja, os livros didáticos, eles não desenvolvem um verdadeiro trabalho de interpretação, porque os alunos não são desafiados a entender o que é mais importante, os implícitos de um texto. Eles são levados a ficar sempre na superfície de um texto. E isso é muito pobre. O aluno é levado apenas a concordar com aquilo que aparece explicitamente no texto. Ou seja, é um trabalho extremamente alienante.
Nesse livrinho, Mazelas do Livro Didático, eu faço uma análise detalhada sobre esses 3 aspectos, apontando do ponto de vista teórico e do ponto de vista da minha experiência como professor lá atrás do ensino fundamental e do ensino médio, as mazelas que aparecem no livro didático e que se tornam um verdadeiro perigo para o trabalho do professor de língua portuguesa. Sobretudo, se ele é um professor que se conforma em fazer do livro didático o seu roteiro de trabalho. Para terminar o nosso encontro de hoje, eu vou ler um trechinho da conclusão que eu apresento no livro, depois da análise daqueles 3 aspectos que representam, como eu já falei, a arquitetura ideal de um livro didático. Não há dúvida de que o livro didático é um importante componente auxiliar no espaço pedagógico de sala de aula. De um lado, essa certeza se sustenta quando ele ocupa o seu papel de mediador entre os interesses do aluno e os objetivos da escola voltados para as diferentes áreas do conhecimento. De outro lado, essa certeza se fragiliza quando, em lugar de instrumento, o livro didático se transforma em um fim em si mesmo. Nesse caso, como todo fetiche, o livro didático passa a representar uma arma perigosa, notadamente nas mãos de professores pouco qualificados. Até a próxima!